Um dos passos para se tornar um ser realizado e aumentar cada vez mais a sua harmonia interna e com o mundo é passar a equilibrar e dar atenção aos seus 4 corpos. Sim, você possui um corpo físico, emocional, mental e espiritual. 4 corpos distintos e separados. Você não é apenas o seu corpo físico, a matéria. Há muito além disso, e por não sabermos dessa informação, não darmos total atenção, é que muitas desarmonias e até mesmo processos adoecidos começam a acontecer. E o corpo físico é a última manifestação daquilo que provavelmente já começou lá no espiritual, na mente e no emocional. Então, o ideal é respeitar e ouvir os 4 corpos. Assim como não podemos somente experimentar a nossa vida pelo ângulo do corpo emocional, onde a maioria de nós acabamos por fazer. Não é somente só sobre o pensar, só sobre o sentir, ou somente olhar para o espiritual, esquecendo do físico. É preciso ter esse equilíbrio e trabalhar da melhor maneira essas 4 camadas que temos. Então, como eu falei, o corpo físico acaba sendo espelho de questões disfuncionais psicológicas. E é possível entender e correlacionar essas questões que acontecem vindo do mental, do emocional, do espiritual, dependendo da localização desses problemas de saúde no nosso corpo físico. Então, o objetivo é alinhar esses corpos para desenvolvermos plenamente os seus potenciais e o propósito divino que nos trouxe aqui. Quando os corpos estão integrados e sendo vistos diariamente na busca do seu equilíbrio, não existem então restrições e você flui livremente. Então, cada um dos 4 corpos lhe traz informações únicas e necessárias. O corpo físico lhe dá reações instintivas e sensações. O corpo emocional, está ligado à mente subconsciente, concentra-se em como você se sente em cada momento e pode produzir impressões psíquicas. O corpo mental lhe dá um ponto de vista relativo à lógica daquilo que está acontecendo, aos pensamentos. E o corpo espiritual, que está ligado à nossa alma, lhe dá a intuição, a consciência, a orientação divina universal. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um desses corpos e como podemos equilibrá-los. O corpo emocional, vamos então falar sobre ele. O enfoque emocional é importante de se ter na vida, Porque vai ser o que vai te trazer esse despertar e a sensibilização à arte, à vida, às belezas à nossa volta, à natureza, à música, à dança e todos esses sentimentos mais puros. Mas, se eles não estiverem equilibrados, pode lhe trazer a sensação de estar em uma montanha russa emocional instável. Então é importante de nos lembrarmos que são os pensamentos que criam sentimentos. Eu penso em algo, tenho uma interpretação e entendimento sobre isso, então logo eu crio sentimentos sobre essa questão pensada e presenciada. Então, se você estiver muito ligada sempre somente ao corpo emocional, será difícil tirar o foco da atenção da última parte, do sentimento que isso despertou e que, se for negativo, te prenderá e poderá te causar extremos sofrimentos. Se for uma constância, agir dessa forma, apegado ao emocional e sem se utilizar dos demais corpos e entendimentos. Portanto, é preciso a gente aprender a analisar aquilo que você está vivendo como observador, e não totalmente imerso. Isso não significa, claro, que nós não teremos sentimentos ou que não irá sentir nada. Apenas estamos falando aqui sobre os momentos de crises emocionais, em que você está imerso, de sentimentos que estão desestruturados. Nesses momentos intensos de crises emocionais, então, busque fechar os olhos. Imagine uma escada vermelha, e ela te leva para outro local, longe da crise e dos sentimentos negativos. Se imagine subindo por essa escada e chegando a um local de paz, de leveza, onde você consegue pensar livremente e sem intensa influência cega desses sentimentos pesados anteriores. E agora você consegue enxergar a situação com mais clareza. Vamos então falar agora um pouquinho também sobre o corpo mental.
Os que se identificam, né, com esse enfoque maior do lado mental, muitas vezes podem se prender tanto nesse lado que prestam pouca atenção às emoções e podem buscar explicações lógicas para tudo, a todo momento, se afastando dos sentimentos, desse seu sentir e diminuir, inclusive, o seu lado intuitivo por ficar muito preso nesse mental, sem se abrir e sem tirar esse controle. Então, todos os corpos são importantes, né? Novamente falando, e devem estar equilibrados e saudáveis, sem excessos constantes. Então, o problema é esse excesso, para mais ou para menos, né? Quando nos concentramos demais em apenas um único corpo. E se você se identificar mais presa aqui no mental, será preciso usar a vontade para soltar mais, se desprender, se equilibrando com o amor, com as necessidades da sua criança interior, com o lazer e com a espontaneidade. Um exercício que pode ajudar é fazer com que os corpos emocional e mental se conversem. Pode ser feito em voz alta ou então em um caderno, né, escrevendo, conversando um com o outro, buscando entender quais são suas limitações, por que está mais concentrado em um dos lados, o que precisa melhorar, né, os seus desabafos, necessidades, e dando oportunidade de se entender melhor e de se expressar. E vamos falar um pouquinho do corpo físico. O corpo físico é a parte do eu que funciona aqui na Terra, é a matéria. E é o nosso veículo para muitas coisas e vai apresentar um desempenho de acordo com o cuidado que ele recebe. Então, de acordo com o alimento apropriado, exercício, luz solar, ar puro, lazer, relaxamento, são atividades necessárias para manter ele equilibrado e não despertar problemas maiores. O corpo físico também precisa de amor. Sim, porque muitas vezes negligenciamos esse nosso corpo, não reconhecendo que ele é um presente divino e que precisamos cuidá-lo. Então, o corpo físico, como eu havia falado anteriormente, ele acaba sendo um refletor dos demais corpos, de como estará o funcionamento dos demais. Se temos problemas no estômago, por exemplo, né, constantemente, geralmente a origem está em algum desequilíbrio emocional. Caso a gente tenha problema nos pés, né, pode ser o seu entendimento. Se for dores de cabeça, a causa pode ter início com questões de controle, né, ou de ser controlador demais, ou deixar com que as pessoas te controlem excessivamente. Então, tudo está interligado quando você aprende a manter de forma verdadeira o equilíbrio dos quatro corpos, guiando-se, né, pela sua alma e despertando a sua essência, unindo-se a ela, o corpo físico, então, se mantém harmonioso. E quando os outros corpos não estão equilibrados, pode-se gerar uma sobrecarga no corpo físico, porque o fluxo correto de energia não está entrando no sistema e fluindo adequadamente. Então, o corpo físico é a base para a nossa alma, porque a partir dele ela pode explorar, integrar o que é aprendido nos outros níveis, né? Então, você precisa tratar o corpo físico como um ser divino e o parceiro que ele é. Ele é útil a você e você lhe deve o respeito também. E por fim, o corpo espiritual, que é por onde você percebe a si mesmo como centelha divina, como alma, como essência, né? O corpo espiritual, seja qual for o nível de consciência que você esteja, sempre estará alinhado em interna harmonia com o divino. Então, ele nos conecta a tudo o que é, né? Muitos não compreendem ou não reconhecem que esse aspecto existe, né? E tem pouco a ver com o que nós acreditamos culturalmente quando se trata de religião ou de espírito. É mais o elemento de que ninguém em nenhuma situação está sozinha, que não há nenhuma falha, que todos nós estamos conectados e que sempre é preciso mais de um corpo para criar tudo o que existe na vida. O corpo espiritual representa a síntese e o equilíbrio dos outros três corpos. Ele contém diversos potenciais e virtudes e traz aprendizados quando fugimos, né, de cumprir as leis divinas. E toda vez que você consegue uma realização, você ilumina o seu corpo espiritual.
Então, uma das técnicas bases e essenciais para equilibrá-lo, senti-lo e expandi-lo e conhecer melhor é, sem dúvidas, a meditação. Não existe outra, né? Se conectar com o seu interior é essencial. Então, esses são os 4 corpos bases essenciais que precisamos dar atenção e nos lembrarmos constantemente de trabalharmos eles e de integrá-los, não deixando nenhum lado e nem excessivamente estando focando em apenas um. Então, ouça o que cada um tem a te dizer, como melhorar, o que precisa ser visto e tenha o esforço de cuidar deles, pois estará cuidando de si.